sessão plenária, nesta terça-feira, os parlamentares discutiram mensagem do governo que permite a troca de dívidas do Estado com concessionárias de serviços de telefonia e energia elétrica por créditos de ICMS. Os créditos poderão ser parcelados em 36 vezes iguais e sucessivas. As concessionárias que aceitarem receber o crédito de ICMS deverão conceder quitação total do débito ao governo. O projeto recebeu 28 emendas. Também foi analisada a mensagem do Poder Judiciário, que regulamenta o auxílio educação para magistrados e servidores do Poder Judiciário. Terão direito ao benefício servidores com filhos entre 8 e 24 anos. Os beneficiários receberão cerca de R$ 900 por filho, com limite de até 3 dependentes. As despesas com o pagamento do auxílio serão pagas com recursos do Fundo Especial do Judiciário. O texto recebeu 66 emendas. É uma matéria extremamente complexa, que não trata apenas do auxílio educação estendido aos serventuários e aos membros do Tribunal de Justiça. Trata também de uma concessão de um auxílio que vai até 50% de subsídio concedido anualmente para aprimoramento profissional. Vejo que essa matéria ela invade a questão do teto constitucional. Então é uma discussão extremamente ampliada. Isso requer uma necessidade de aprofundamento do parlamento. Nós que já estamos vindo de um processo onde discutimos a questão da Bolsa Educação para o Parlamento Fluminense, devemos também estendê-lo, esse mesmo estudo criterioso, aos demais poderes que vêm a essa casa buscar a efetivação, a regularização desse benefício. O Estado do Rio pode ter um programa de aproveitamento da madeira da poda de árvore. O projeto do deputado André Lazzaroni determina que o material cortado seja usado como lenha ou na produção de utensílios domésticos e que as folhas e os galhos finos sejam usados como adubo. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. Já o deputado Átila Nunes quer adequar a lei que trata da poluição sonora às normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente. O texto original previa que sinos de igrejas ou templos e instrumentos litúrgicos poderiam ser utilizados nas celebrações das 7 da manhã às 10 da noite. A nova proposta amplia o tempo de utilização até às 11 da noite. A proposta recebeu 2 emendas e retorna ao plenário para mais uma discussão. No expediente final, o deputado Luiz Paulo sugeriu a realização de uma campanha para explicar a importância da autovistoria predial. Tem que ter uma vasta campanha de esclarecimento para que vistorias quinquenais nos sistemas de gás aconteçam, ou sempre que alguém num prédio começar a sentir cheiro de vazamento. Porque um gás não explode instantaneamente. É necessário que esse vazamento se acumule. E o gás natural, apesar dele ser inodor, propositadamente é adicionado uma substância no mesmo para que ele produza odores, exatamente para que as pessoas não se envenenem sem ter o cheiro e tomar providências. O deputado Flávio Serafini criticou o modelo de reforma política discutida pelo Congresso Nacional. O melhor caminho para a reforma política seria aquele que ampliasse os mecanismos de participação e controle da população sobre os governantes, sobre todos aqueles que foram eleitos pelo voto para representar determinadas posições, para representar o nosso povo brasileiro. Infelizmente, o caminho que tem seguido na Comissão de Reforma Política no Congresso é de tomar posições que dificultam, por exemplo, a representação de minorias no Congresso, que dificultam a eleição de candidatos que não detenham poder econômico, ou seja, que não consigam construir campanhas milionárias, o que na nossa avaliação tende a levar nos próximos anos, no próximo período histórico, a um afastamento ainda maior daqueles que hoje governam o nosso país do conjunto da população brasileira. O deputado doutor Julianelli falou sobre a visita da CPI dos lixões ao centro de triagem de Irajá. O que era previsto para 200 catadores só tem 25. E isso vai para onde? Vai para os aterros sanitários. E a quem interessa isso? Essa é a pergunta. A quem interessa um aterro sanitário lotado de lixo?
O deputado Anderson Nogueira criticou a decisão da Prefeitura de Nova Friburgo de proibir o embarque e desembarque de ônibus intermunicipais no centro da cidade. Procurei a Secretaria Estadual de Transportes, o DETRO, para tratar da situação, por se tratar de uma a RJ 116 via estadual. Abriu diálogo com a Prefeitura, que acabou não ocorrendo por conta de não se querer esse diálogo, e por última medida tive que entrar na Justiça para que pudesse ser revista a situação no que tange à legalidade e também a questão dos direitos de ir e vir e da preservação daquilo que é importante para a sociedade. Estamos nos aguardos dessas decisões. Eu estou confiante que essas medidas se revertam em benefício da população. Também apresentei aqui na casa um projeto de lei que deve ser votado na semana que vem, que elimina qualquer possibilidade de interpretação dúbia com relação a de quem é a responsabilidade de regular a via estadual. Via estadual, embarque e desembarque de ônibus e tudo que tange ônibus intermunicipais é tarefa do Estado. O deputado Jorge Felipe Neto informou que a Justiça está estudando um termo de ajustamento de conduta para regular a utilização do aplicativo Uber. Ficou decidido que, além das atuações que o Ministério Público já está transcorrendo, quer dizer, acionando a Justiça, já tem 2 inquéritos, tem um inquérito em produção, tem outro que já virou ação civil pública com relação a aplicativos ASNU, que é um processo que já está mais avançado, mas de um modo geral a gente tem que atuar de uma forma mais ferrenha em torno disso, mais veemente, fazendo termos de ajustamento de conduta com as prefeituras, com o DETRO, com o DETRAN, para que a gente consiga coibir isso de um modo a contento. A deputada Tia Ju lembrou o dia de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa data nos faz trazer a lembrança de que não podemos deixar de firmar esse compromisso. E a questão de estar sempre lembrando a população a importância e de certos cuidados, principalmente os pais, não deixar as crianças andarem sozinhas, ter cuidado com as redes sociais, porque hoje em dia a pedofilia e o abuso, a exploração acontece muito através das redes sociais. Então é preciso estar chamando a atenção sempre, porque a cada minuto, a cada momento tem uma criança sendo vítima de abuso ou de exploração sexual. O deputado Conte Bittencourt sugeriu a instalação de uma comissão para discutir o papel das agências reguladoras. Para abrir um debate nas agências reguladoras das parcerias público-privadas do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos aqui 2 agências reguladoras. Nossa competência é de olhar essa legislação, acompanhar, fiscalizar, atualizá-la. A Agência de Energia e a Agência de Transporte. Esse é o debate que nós precisamos abrir e que está tudo programado com a presidência, a mesa diretora, para constituirmos a comissão a partir de agosto desse ano. O deputado Jânio Mendes falou da importância de democratizar a eleição para presidente do Tribunal de Justiça. Permitir que juízes de primeiro grau, que serventuários de justiça participem da eleição para presidente do Tribunal de Justiça é um avanço na democracia de uma instituição que tem essa responsabilidade primeira de ser o grande fiscal da sociedade, ser o grande fiscal da democracia. O deputado Luiz Martins comemorou o aumento da arrecadação de impostos do setor atacadista, mesmo depois do setor ter sido beneficiado com a redução de impostos. Não só aumentamos a arrecadação, eles aumentaram a DERJ, né, que representa os distribuidores do Estado, como também a geração de emprego. Se você fizer um comparativo do decreto 2006 e o compromisso dele, eles aumentaram a empregabilidade em 90%. Então está demonstrado que a queda do imposto, esse decreto diminui o imposto de 19% para 13%. Funcionou justamente ao contrário. Ele aumentou a arrecadação, aumentou a geração de empregos e aumentou o fundo de combate à pobreza. Nesta quarta-feira, os parlamentares analisaram o veto do governo a 2 projetos aprovados na Alerj. Os textos proíbem a revista íntima nos visitantes dos presídios e das instalações do DEGASE, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas. De acordo com os projetos, a revista só poderá ser feita com a utilização de equipamentos, como detectores de metais e aparelhos de raio-x. As 2 propostas assinadas pelos deputados Marcelo Freixo e Jorge Pisciani tiveram os vetos rejeitados no plenário e vão virar lei.
A Assembleia se compromete na viabilidade da lei, para que ela saia do papel, para que ela possa ser cumprida. Então a própria Assembleia vai comprar os scanners e vai entregar, já no dia seguinte à aprovação dessa lei da derrubada do veto, à Secretaria de Administração Penitenciária e ao Degás. Então a Assembleia não só aprova a lei, como garante a compra do scanner e vai fazer com que a revista, antes precária, humilhante e ilegal, possa ter muito mais qualidade, possa ser muito mais rigorosa e ao mesmo tempo garantindo a dignidade das pessoas que vão visitar, servindo até como estímulo para que as pessoas visitem as pessoas que estão presas, o que é fundamental para a ressocialização. Também foi analisada a mensagem do governo que altera o Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses, criado em 2005. A mudança estende benefícios a mais 20 municípios afetados pela construção do Arco Metropolitano e do Comperge. São eles Araruama, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Niterói, Friburgo, Nova Iguaçu, Queimados, Rio Bonito, São Gonçalo, Seropédica, Silva Jardim, Tanguá e Teresópolis. A matéria também muda o nome da Agência de Fomento do Estado do Rio, que passa a ser AGRIO. O texto recebeu 47 emendas e retornou para as comissões. É o Estado sendo parceiro das prefeituras no processo de recuperação econômica, concedendo incentivos para as empresas que ali se instalarem e abrindo a possibilidade de linhas de crédito para financiamento ao setor produtivo. É de fundamental importância que o Estado tenha esse olhar diferenciado para esses municípios que sofrem com a crise econômica. No expediente final, o deputado Jânio Mendes lembrou dos 30 anos da construção do primeiro CIEP no estado do Rio. Hoje todos têm como princípio, todo aquele homem que se propõe a ser governante de uma cidade ou de um estado ou de um país, coloca como peça fundamental um programa de educação integral. Que bom que há 30 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, nós teríamos tido um governador com a visão do governador Leonel Brizola, com o ideal de um educador como Darcy Ribeiro e tenha lançado essa base de uma educação integrada em tempo integral. O deputado Paulo Ramos fez um apelo ao secretário de Transportes para que seja feito um estudo de viabilidade para transformar os armazéns 17 e 18 da zona portuária em estações para as barcas. Poderia ligar essa estação de barcas ao metrô e ao trem. Veículo leve sobre trilho, sobre o canal, sem nenhuma desapropriação. O número de ônibus que seria retirado era muito grande. Agora, a população da Baixada, a população que vive levando 3, 4 horas vindo para o trabalho e 3, 4 horas voltando para casa, essa população viveria, sim, a liberdade. É a verdadeira mobilidade urbana. A deputada Zeidan agradeceu ao secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, pela decisão de instalar uma companhia independente da Polícia Militar no município de Maricá. O que ele nos deu como solução? 2 questões. Levar uma companhia independente, que foi uma solicitação nossa, né, de um batalhão para Maricá, mas a companhia independente ele tem colocado em algumas cidades. É importante aqui que a casa construa essa questão da companhia em outros municípios, porque tem uma estrutura diferente do batalhão. O batalhão acaba tendo uma estrutura grande que cai, né, envolve os policiais numa burocracia. Nós precisamos de policiais efetivamente atuando na cidade, na rua. Então nós conseguimos levar uma companhia para o município e vamos fazer o PROES, que é colocar os policiais para trabalhar no seu dia de folga, os que querem, ajudando a segurança das nossas crianças na porta da escola. O deputado Flávio Serafini criticou a instalação de um empreendimento turístico numa área ocupada por uma colônia de pescadores no município de Maricá. Há o licenciamento prévio de um empreendimento naquela região com forte impacto, tanto na área de Restinga, quanto na possibilidade de permanência dessa comunidade pesqueira. A gente acha que aquele patrimônio ambiental, cultural que existe ali, ele está diretamente relacionado à possibilidade de preservação dessa comunidade como uma comunidade pesqueira e não que se transforme numa pequena comunidade de garçons e operários do empreendimento comercial. O deputado Tiago Mohamed agradeceu os parlamentares pela aprovação da indicação legislativa que permite ao Estado o convênio com clínicas e hospitais particulares para a realização de cirurgias bariátricas. O governo do Estado conseguiu fazer nos últimos anos
1000 cirurgias bariátricas, mas tem uma fila enorme. A gente tem em torno de 10 mil pessoas hoje aguardando cirurgia com indicação cirúrgica, e essa minha iniciativa vai permitir que o governo do estado firme convênios com clínicas particulares para que essas pessoas possam, o mais rápido possível, ser atendidas e ter as cirurgias feitas. O deputado Flávio Bolsonaro criticou a recomendação do Ministério Público para que os policiais não façam apreensão de menores nas ruas, exceto em casos de flagrante. Nós presenciamos aqui várias situações de menores que estão na iminência de cometer um assalto, um roubo, às vezes usando armas brancas como facas, e a polícia não pode agir enquanto eles não consumarem os seus atos. Então isso é uma insegurança jurídica muito grande para esses profissionais trabalharem. Ao levar esses menores para a delegacia, há um início, pelo menos, de uma tentativa de se buscar os responsáveis por esses menores, para que tomem ciência, tomem providência no tocante aos seus tutelados. Se não houver responsáveis, as delegacias encaminham para os conselhos tutelares. Enfim, é tentado, de alguma forma, impedir que esse menor insista na vida do crime. O deputado Bruno Dauaire pediu aos parlamentares que assinem uma moção de apoio aos produtores rurais da região de Campos. Surgiu a ideia de elaborarmos uma moção conjunta para a gente poder apoiar esses produtores rurais e exigir do Estado uma intervenção imediata para que esses produtores rurais não amarguem mais prejuízos. E aí a gente está colhendo as assinaturas e pretende colher as assinaturas dos 70 deputados. A gente acredita que os 70 deputados vão assinar e vão apoiar os produtores rurais do Norte e Noroeste Fluminense. Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram 2 vetos do governo a projetos aprovados na Alerj. O primeiro veto foi ao projeto do deputado Samuel Malafaia, que obriga hospitais, delegacias e centros sociais a divulgar o serviço Viva Voz 132. O atendimento oferecido pelo governo federal orienta sobre os riscos do uso de drogas. O aviso deve ser feito com placas, cartazes ou adesivos. O veto foi rejeitado e o projeto vai virar lei. O programa está feito, o programa do governo federal, com base na universidade lá do Rio Grande do Sul, atende os telefones, tanto os fixos quanto os celulares, sem custo nenhum, sem identificação da pessoa. Você pode colocar um cognome, porque às vezes eles pedem que a pessoa que já tenha se comunicado dê um cognome, Joaquim, Juca, tá? Para que possa seguir depois, saber que o Juca que está naquele problema. Eles aconselham, eles informam onde tem um CAPS, o que fazer, onde fazer uma entrevista, onde a família levar o drogado, internação livre ou compulsória. Então, um serviço de primeiríssima linha, como já devia ter no Brasil, e felizmente o governo federal está patrocinando. Outro veto analisado foi ao projeto da deputada Lucinha, que autoriza o governo a criar o regime assistencial especial de atendimento de emprego e renda para mulheres vítimas de violência conjugal. O objetivo da proposta é garantir a inserção de mulheres no mercado de trabalho. O texto garante 20% das vagas de cursos de capacitação e qualificação profissional oferecidos pela Secretaria de Trabalho do Estado e também 20% dos encaminhamentos mensais feitos pelas agências de trabalho do governo para as vagas em empresas. O veto foi derrubado. Nós criamos um percentual de 20% dos cursos de qualificação profissional anual sejam destinados às mulheres que sofrem esse tipo de violência, como também inserir no mercado de trabalho, através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Emprego e através da própria Secretaria de Desenvolvimento Social. E isso é importante porque todas essas mulheres inseridas no mercado de trabalho, elas vão ter independência, vão poder sustentar os seus filhos fora daquele ambiente de maus tratos, de violência. O projeto da deputada Márcia Giovanni garante que as provas físicas nos concursos públicos sejam adaptadas para pessoas com necessidades especiais. A proposta foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. Uma pessoa vai prestar um concurso para a Polícia Militar, ou para a Polícia Civil. Ela tem uma certa deficiência, como que ela vai competir correndo uma prova de 200 metros? Passou em toda a primeira etapa e vai ser eliminado porque ela não consegue essa prova de 200 metros. Então, o que a gente quer é que seja revista e seja readequada às necessidades dessa pessoa portadora. As salas de cinema do estado podem ser obrigadas a exibir propagandas que mostrem as consequências do uso de drogas. O projeto do deputado Vaguinho foi aprovado em primeira discussão
e retorna ao plenário para segunda. No expediente final, os deputados Luiz Paulo e Paulo Ramos lamentaram a morte do médico que foi esfaqueado durante um assalto na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio. O assalto a bicicletas já vem acontecendo há bastante tempo. Inicialmente era empurrando o cidadão e tomando a bicicleta. Agora é a faca, com morte, etc. Então o que tem que acontecer? A polícia usar o serviço de inteligência, infiltrar os seus comandados para poder descobrir os criminosos antes que eles pratiquem o crime. Se ali, naquele local, onde as pessoas mais privilegiadas vivem, na Lagoa Rodrigo de Freitas, um cartão postal do nosso estado, onde as pessoas que ali moram usufruem de tantos benefícios, se morre ali, o que vamos imaginar nos outros locais, nas regiões menos favorecidas. Então, a mensagem que fica para mim, num esforço, aliás, muito grande, a mensagem é esta. Quer dizer, então, se ali não tem segurança, se ali o sujeito é assassinado daquela forma, o que pensar nos outros lugares? O deputado Anderson Nogueira defendeu o Fundo de Recuperação Econômica do Estado para equilibrar a economia dos municípios. O benefício é fazer com que cidades que hoje passam por dificuldades econômicas de diversas ordens possam ter essa vantagem para reequilibrar e que o estado do Rio de Janeiro como um todo seja forte. De nada adianta um município só estar forte. Todos os 92 têm que estar bem para dar qualidade de vida às suas populações e garantir o estado do Rio de Janeiro cada vez maior. O deputado Zito pediu a extinção da taxa anual de incêndio. A taxa de incêndio, o bombeiro ele foi criado para a corporação, para cuidar de todos nós que moramos e vivemos nessa cidade. É um bem público. Daqui a pouco nós estaremos tendo que pagar por segurança pública e algo mais. Então eu sou contrário, eu acho que devia ser extinta e eu espero que o governo estadual pule na frente do nosso país e que venha acabar, extinguir essa cobrança da taxa de incêndio em nosso estado. O deputado Tio Carlos condenou a violência sexual contra crianças e adolescentes. São crimes que acontecem dentro do seio familiar e às vezes a mãe não quer levar o conhecimento porque essa criança sofre uma violência, um abuso sexual de um primo, enfim, às vezes até do pai. E isso é muito cruel. Nós temos que estar atentos e fazer com que realmente a sociedade possa denunciar. A denúncia é a maior ferramenta que nós temos, porque a criança muitas vezes ela não tem nem, às vezes, o conhecimento que está sendo usada sexualmente. O deputado Eliomar Coelho criticou a remoção de comunidades para a construção de equipamentos para as Olimpíadas. Se nós queremos desenvolver determinadas áreas de uma cidade, você não pode falar neste desenvolvimento quando você começa a retirar de dentro das casas pessoas que vivem nelas há 10, 20, 30 anos. Não tem justificativa para isto. Não tem... E outra coisa, nós queremos deixar muito claro, não podemos falar em desenvolvimento se este desenvolvimento não tiver como centralidade o ser humano. Ou se desenvolve o ser humano, ou o desenvolvimento servirá para melhorar a qualidade de vida do ser humano, ou então não é desenvolvimento. O deputado Jorge Felipe Neto defendeu leis mais rígidas para menores infratores. Não tem lei que ampare, que sustente a atuação do Estado, por exemplo, para impedir que um Jaime Gold seja esfaqueado, porque o menor não pode ser preso, sob hipótese alguma. Não pode ser nem retido enquanto os pais se dirigem à delegacia. Então tem coisas que a gente precisa da força do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, hoje, a força do Rio de Janeiro. Hoje, a gente tem parlamentares no Rio na vanguarda do Brasil. Por isso eu peço aqui, muito humildemente, o apoio do Parlamento Federal, o apoio da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Presidência da República, para que não crie óbices
não cria ali obstáculos para que a gente consiga de fato uma legislação redonda para conseguir se combater a criminalidade. E o deputado Conte Bittencourt falou sobre a Frente Parlamentar em Defesa da Adoção, que será reinstalada na Alerj. Eu e a deputada Tia Ju, semana que vem vamos começar a colher o apoio dos demais parlamentares, tenho certeza da adesão de todos, para que ao reintroduzirmos essa frente, possamos estabelecer primeiro um debate permanente do tema. Adoção, o lar substituto é uma política fundamental de proteção da criança. O lar, a família, é o núcleo central para qualquer construção de cidadania com dignidade. E quantos não têm lar? E muitos não têm, por um lado, e você tem família querendo adotar e tem uma burocracia excessiva nesse processo, às vezes com custos altos que desestimulam e fazem com que pessoas desistam. Nós temos hoje no Tribunal de Justiça do Estado mais de 5 mil processos tramitando de adoção. Então a gente quer, através dessa frente, chamar todos os envolvidos, poder público, sociedade civil, famílias discutindo experiências, e ver se uma grande empreitada, né, possa primeiro acelerar esses processos e depois pensarmos numa legislação no Estado do Rio de Janeiro que possa ser mais rápida nesses processos, claro, sem descuidar da proteção da criança, sem descuidar da importância que é, né, o processo de seleção dessas famílias e desses lares. É o que pretendemos lá a partir da semana que vem e lançarmos à frente concretamente com um grande ato aqui em plenário no mês de junho.